Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Deusa Oliveira, ela que é pedagoga e psicopedagoga. Tudo bem, Deusa? Tudo jóia. A gente agradece, né? Eu que agradeço. Por você estar aqui nos informando sobre educação, sobre aprendizagem. Primeiro, para quem não conhece, a gente quer saber que profissional é esse, o psicopedagogo. Certo. O psicopedagogo, como o próprio nome já diz, ele vai pegar um pouquinho dessa ciência da pedagogia e da psicologia e ainda, como a gente costuma dizer, ainda vai beber em outras fontes, como a neurologia, para entender um pouco do cérebro e tal. Da fono, sempre vai ser um trabalho multidisciplinar. Ele vai pegar esses dois e vai entender como se dá o processo de aprendizagem no indivíduo, independente da faixa etária, que geralmente ligam muito à criança, mas é independente. Se existir aprendizagem, o psicopedagogo pode atuar. Para ser um psicopedagogo, é necessário ser um pedagogo? Não necessariamente. Você pode fazer uma graduação na área de licenciatura e a especialização seria a psicopedagogia, que é em torno de 2 anos. Geralmente também é aberto para psicólogo. Em que áreas você atua, Deusa? Bem, é um leque muito grande, como a pedagogia mesmo, mas podemos atuar em qualquer lugar que existe aprendizagem. Pode ser numa empresa, que também não é muito falado, mas é outro leque, melhorando a relação dos funcionários, como é que eles entendem o conceito que o chefe passa para ele. Pode ser numa clínica, pode ser no serviço de home care em casa, para aquele aprendente que está em casa e não está acompanhando o que é proposto para ele na sala de aula. Pode ser, quando fala muito na clínica, pode ser que ele vai trabalhar o psicopedagogo vai trabalhar só com aquele indivíduo. Mas quando é na instituição, o psicopedagogo vai fazer reunião com os professores, reunião com os pais, orientação com os pais. O objetivo principal do psicopedagogo é tornar a aprendizagem mais significativa, mais prazerosa para o aprendente. Pois é, quando a gente fala em psicopedagogia, a gente acaba sempre lembrando da escola. E você nos falou que até nas empresas, né, eles atuam. E nas empresas que realmente têm essa questão do aprendizado, né, de funcionários que precisam entender os processos, os conceitos. Né? A atuação é realmente uma área nova, essa área? É uma área bem, assim, até na escola, legalmente, era interessante que toda escola tivesse o psicopedagogo, mas ainda não tem. Mas é uma área que está crescendo. O psicopedagogo vai ali atuar com aquele profissional dos recursos humanos, na seleção, já vai ajudar numa palestra, entender qual é o conceito da empresa que ele está trabalhando. E ele realmente vestir a camisa da empresa para melhorar todo o funcionamento. E então o trabalho de vocês é desenvolver seres humanos, é isso? Exatamente. Onde tiver aprendizagem a gente pode atuar, independente da faixa etária, independente. E aí num país que a gente vive, onde a gente tem problemas, seja na educação escolar, também, né, na educação das pessoas, né, que a gente precisa muito rever esses conceitos no nosso país. Como é que você entende o seu trabalho como profissional? Eu acho que é um trabalho bem significativo. A gente pode ajudar muito na questão da evasão escolar, buscando entender por que geralmente alunos do EJA, com filhos, com outra realidade, com outra demanda, a preocupação dele não é só estudar. Então a gente pode buscar tornar algo mais, trazer próximo da realidade. Eu sentar com o professor e dizer, vamos por esse caminho, porque vamos tornar a aula mais divertida, porque é um aluno que já vai chegar cansado do trabalho, não tem mais uma perspectiva daquele prazer de aprender, e a gente vai tentar acender esse prazer novamente da aprendizagem, que às vezes é tão natural na criança, mas no adulto, com tamanha responsabilidade, depois de passar 8 horas trabalhando, para chegar à noite e estudar, aí o psicopedagogo vai agir nessa área, tornando a aprendizagem dele bem mais significativa, bem mais prazerosa. E aí quer dizer que vocês enxergam o indivíduo a fundo, né? Realmente exatamente, na parte psicológica, exatamente, na vida dele, exatamente. Onde ele vive, né? Vai entender o meio dele. Às vezes, uma criança que está passando por um momento que os pais estão se separando. E aí é bem como o pai, mas ele não está estudando. Ele baixou as notas, mas aí a gente sempre tem essa investigação. Mas como é que está em casa? Como é que vocês passaram para ele a informação?
Vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar o que está acontecendo, porque às vezes os pais pensam que a criança não está entendendo e ela está sentindo muito. E qual é a responsabilidade da criança? A escola. Então ela vai refletir naquilo, ela vai deixar de dar conta da única obrigação que ela tinha. E aí é como se ela estivesse pedindo socorro. Eu não estou dando conta aqui porque eu não estou sabendo digerir esse problema na minha residência. Aí começam as notas vermelhas, o desinteresse, não querer ir para a escola. Mas aí a gente vai dar toda essa orientação, vai dar toda a orientação para a professora, para ter um olhar mais cuidadoso para essa criança durante esse período. E às vezes a dificuldade de aprendizagem fica só nesse período. Quando os pais se resolvem, ele volta a se dar bem em matemática, volta a se dar bem na escrita, na leitura, mas só precisou de uma atenção nesse período. E é bom você ver esse desenvolvimento do ser humano, você acompanhar desde quando começou ali, quando você diagnosticou, até ele se desenvolver e aprender bem. É. Muito interessante. E existem patologias que vai ter que ter sempre essa terapia. Para ele melhorar, exemplo, um retardo mental leve. Vai ter sempre, as minhas atividades, a minha metodologia vai sempre levar ele a lidar com aquela limitação dele. E aí melhorar até onde ele pode, mas a gente entendendo a limitação. Mas não pegando a limitação como excludente. Mas não, nessa limitação ele é melhor em quê? Então, vamos trabalhar nessa linha. O que é que ele se destaca? Então, deixando bem mais prazeroso para ele. Um ponto também que a gente vê, a gente viu recentemente na imprensa uma reportagem sobre crianças que tiveram microcefalia, que já estão com 2 anos, né, depois de 2 anos daqueles diagnósticos. E daí também há essa equipe multidisciplinar. Psicopedagogos estão, né, principalmente em Recife, né, todos os estados que tiveram maiores números desses casos de microcefalia. Você acha importante esse trabalho? Que foi maior incidência no Nordeste, né? Pernambuco e Alagoas. Sim. Foi muitos casos diagnosticados e tem crianças que não desenvolveram a cabeça com menor, mas tiveram todos os sintomas. Né? E aí eles têm que ter realmente um acompanhamento com a fono, com o oftalmo, porque onde o cérebro não desenvolveu vai estar ali comprometendo essas áreas dele. E realmente o trabalho hoje está caminhando para a medicina ser totalmente multidisciplinar. Eu vou cuidar da parte da aprendizagem, a psicóloga da parte social, mas isso não impede que eu troque figuras com ela. Como é que ele gosta mais? Como é que você acha que aprende mais? E aí ela me dá umas dicas, eu dou dica a ela. É muito comum, geralmente, alguns pacientes terem grupos para conversar. E no grupo está o neuro, o psiquiatra do aprendente, a fono, a TO, e aí está trabalhando como? Ele reagiu como com aquela terapia? Vamos trabalhar um desenho que ele gosta? E assim vai se desenvolvendo, né? E sobre o seu trabalho, você começou com pedagogia. Certo. Como foi seu estudo na pedagogia e como se abriu essa semente para você estudar a psicopedagogia? Bem, na pedagogia é um grande leque, né? A gente estuda gestão, estuda tudo, mas lá a gente teve uma disciplina, fundamentos psicopedagógicos. E lá despertou esse meu interesse de entender todas essas dificuldades de aprendizagem, desortografia, descalculia, em números que está aparecendo aí. E veio isso e eu fui buscar a especialização, que é em torno de 2 anos. E a partir daí é sempre vários cursos, assim, vários cursos que a gente tem que estar fazendo e se reciclando. Tem um novo método para trabalhar com TEA, que é o transtorno do espectro autista, o ABA. Então a gente tem que estar sempre buscando esse diferencial. Porque hoje meio que não basta você ser a pedagoga da UFAL, a psicopedagoga da UNIT e o diferencial da Deus Oliveira. Qual é? Ela fez que curso a mais isso? A gente está sempre em palestras, em caminhadas. Você nunca pode parar de estudar também e aprender, né? Exatamente. Sempre está se reciclando e entendendo como é um mundo tão novo, cheio de descoberta, né? Que todo dia é uma nova descoberta, a gente tem que estar sempre lendo, se informando, fazendo curso e se reciclando. E a educação nunca pode estar parada, né? Exatamente. Tem sempre que se modernizar, né? As novas gerações estão aí pedindo que a escola se modifique, Exatamente. Né? E se atualize, as tecnologias, né? Como é que vocês trabalham nessa questão, né? As crianças com celular na escola, com tablet. Isso vai ajudar ou piorar o aprendizado? Você tem uma opinião sobre isso? Eu acho que nessa parte aí é o equilíbrio. Porque ali ela está recebendo só vozes de comando, ali ela não conversa com ninguém. E ali a gente vê um problema muito grande de às vezes os pais não poder dar atenção
e não ouvir a criança e dar o tablet e ali ela está quieta, mas ela está escutando vozes de comando que podem, se não usar com cuidado ou com equilíbrio, pode ser ruim futuramente. Mas tem muita coisa boa também, né? É uma faca de dois gumes, mas tem muita coisa boa, muita coisa educativa, muita coisa para quem tem TEA, que é uns joguinhos que eles vão ver que de uma forma prazerosa, vão se alfabetizando, vão interagindo de uma forma melhor. Eu queria que você dissesse para a gente, já começasse a falar sobre os transtornos, né? Você falou aí sobre TEA, explica para a gente o que é e fala para a gente sobre esses transtornos mais comuns que o psicopedagogo trabalha. Geralmente os mais comuns são desortografia, que é erros excessivos, onde é para botar RR, bota só um R, onde é para botar SS, bota só um S, mas não é algo pontual, é algo bem gritante, que você pega um texto e onde era para botar S, bota um C cedilha, e ali você observa que realmente a pessoa, você tem que fazer alguns ajustes. Geralmente é algo orgânico, a gente só vai dar uma melhorada, vai buscar que ela entenda, porque quando ela olha, ela acha que está certo, na visão dela realmente aquilo está certo, então a gente tem que ter todo o cuidado quando for passar para os pais o diagnóstico, quando for passar para ela. E geralmente eu gosto muito de ir na linha do brincar, para ser prazeroso, para não ficar aquela coisa enfadonha, porque hoje é comum a criança ter o judô, ter o balé, ter o reforço, ter o inglês, e ainda ir para psicopedagogo e já chegar cansado. É muita pressão, é muita pressão, criança, é muita né? pressão, muita agenda, pressão. Muita coisa. Eu acho que essa cobrança, assim, muito excessiva, às vezes eles chegam já no consultório cansado da rotina de uma criança. E depois ele não vai ter tempo mais cedo de voltar a ser criança. Vai ser um adulto que vai ter várias obrigações, como ele já está tendo hoje. É uma grande dificuldade, mas são novos tempos e uma nova demanda, né? Que exige muito da gente, que a gente esteja sempre buscando um diferencial enquanto profissional. Então, tem a desortografia, a descalculia, que é a questão de não se dar bem com os cálculos. O raciocínio lógico é bem diferenciado. Tem também desortografia, descalculia, dislexia, que geralmente é uma escrita bem confusa. Ele tem uma dificuldade da leitura. E tem também os outros transtornos, que é o TEA, transtorno do espectro autista, que todo mundo conhece mais como autismo. E já foi descoberto que tem os seus graus. Tem o leve, o moderado, o severo. E ultimamente está até tendo, esse mês é o mês da conscientização, dia 2 está tendo algumas atividades para a gente quebrar mais esse preconceito, né, e abraçar mais essa causa, que realmente eles têm direito de serem respeitados, ouvidos, entender o mundo deles, né. Teve até um cinema para eles, a luz mais reduzida, o som mais baixinho. Eles podiam andar, porque tem alguns que têm estereotopias, que é movimentos repetitivos assim, para se acalmar, ou ficar assim, para se acalmar. Então, podia ter esse movimento, que normalmente no cinema não tem. Então, para eles foram liberados isso. Achei muito interessante. A luz mais baixinha, o som mais baixinho, porque o som incomoda. Tudo feito para eles, Tudo feito, né, para para eles. Então, não deveria ser algo só no mês de abril. Tem que ser sempre. Sempre, né? Porque a inclusão é sempre, inclusão né? é sempre. Quando a gente vê e vê que tem poucas cadeiras, poucos acessos de cadeirante, enfim, e está sempre pensando nessa inclusão. É verdade. Dia a dia. Deusa, já a gente vai falar mais sobre inclusão, sobre o trabalho do pedagogo e do psicopedagogo, mas já depois do intervalo. Até mais. Certo. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo,
pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltando com o nosso TV Cidadã, com ela, Deusa Oliveira, que é pedagoga e psicopedagoga. Deusa, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da inclusão, né? Você estava falando sobre o mês, né, que a gente estava fazendo essa conscientização e que os autistas tiveram esse espaço para eles. Deveria ser sempre, né? Sempre, todo dia. Como foi falado recentemente, teve uma caminhada esses dias e o pai falou, para quem tem um filho autista, todo dia é dia 2 de abril. Então, todo dia ele tem essa questão de toda tamanha dificuldade. Um autista severo, um transtorno do espectro autista severo, é difícil para ele esperar numa fila, é difícil para ele muitas coisas. E tem muita lei para garantir esses direitos que, como a gente chama carinhosamente, os azuis têm que ter, né? É verdade, que é o símbolo, a cor deles, né? E agora também, você falou sobre dislexia, que é um dos transtornos também. Eu queria saber a importância da gente conseguir diagnosticar isso na infância, com a importância do trabalho de vocês nesse diagnóstico precoce, porque há adultos que têm aí esses transtornos e não sabem. Geralmente, atualmente, a criança está indo para uma escola aos 2 anos. Né? Normalmente agora. Tá mais cedo. Tá cada vez mais cedo. Então, é geralmente brincar, ou pintar, o prazer de aprender. Depois ela vai ser cobrada algumas coisas. Geralmente no ensino fundamental que vai chegando essas queixas no consultório. Não, mas meu filho está com uma dificuldade, a gente já pede um oftalmo, vê uma avaliação, se não é a questão da visão. E aí a gente vai vendo, volta a questão que a gente conversou no outro bloco da multidisciplinaridade. Eu vou encaminhar para o oftalmo já encaminha para mim. E a gente vai trocando essas figuras para fechar esse diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. A psicopedagoga não tem legalmente o poder de fechar esse diagnóstico. Tudo é com neuro. A gente pode dizer, provavelmente, a paciente apresenta traços de dislexia, desortografia. Encaminhamos para uma avaliação final com neuro. E daí ele fecha. E daí alguns medos, por exemplo, tem uma listinha aqui que a gente tem alguns medos, né? Medo na aprendizagem ou né? Até de relacionamento mesmo na escola, né? A criança tem medo, não gosta daquele ambiente. Também pode ser um resquício aí ou uma coisa para você identificar isso? Certo. Geralmente, chegando o paciente, a gente vai perguntar e visitar essa escola. E conversar um pouco também com a professora. Já é rotina. A primeira consulta, digamos, é uma anamnese, uma entrevistazinha com a mãe. E ali ela vai falar a rotina da criança, vai falar como é essa cobrança em casa para essa criança, o que é esperado desse indivíduo na residência dela. A partir daí a gente vai vendo, vai visitar a escola, vai falar com a professora. Se for alguma patologia que ela necessita, tem uma acompanhante, a gente conversa com essa acompanhante, escuta o que ela tem a nos dizer. A partir daí vai traçar toda a metodologia. E aí vai mostrar para o pai, mãe responsável. A gente vai trabalhar dessa forma, vamos nos dar as mãos e seguir em frente, que aí muitas vezes acontece de não aceitar o diagnóstico e prejudicar todo o nosso trabalho. Mas aí, com muita conversa, muita leitura sobre, a gente vai conseguir quebrando isso. É verdade. A sociedade acaba colocando a questão da burrice. Quem não aprende bem, né? E aí a gente sabe que existe vários tipos de inteligência. Como é que você enxerga isso? Exatamente. Como eu falei no bloco anterior, quando chega esse paciente, a gente não vai olhar para a limitação dele. Tudo bem, ele não interage bem, mas o que é que ele tem que brilha o olhinho dele? O que é que ele tem que dá aquele prazer nele? A gente vai trazer esse prazer dele para... Ele gosta muito de dinossauro, mas aí a escola nunca usa esse tema. Por que não? Porque eu não posso trazer esse tema e trazer o que é que ele gosta tanto de dinossauro. Vamos estudar.
vamos entender mais esse mundo, e aí pode até fazer um projeto, e aí tornando para ele algo como se fosse uma brincadeira, e aí ele vai aprendendo sem nem perceber que está aprendendo. Realmente é aquela coisa do lúdico, né? Exatamente, que você estava falando, exatamente. né? O lúdico A gente vai ajudando muito por a essa aprendizagem, né? E aí a questão do bullying, né? A gente fala muito dos transtornos, mas também na escola, que é um ambiente institucional que o psicopedagogo atua, tem a questão do bullying. Como é que vocês tratam? Geralmente a gente sempre na base da conversa, refletindo, trazendo situações, porque geralmente quem pratica não tem essa consciência que machucou o colega a esse nível. Geralmente colegas acima do peso, abaixo do peso, e começam as brincadeiras. A partir do momento que eu desrespeito e vejo que o meu coleguinha está triste, ou o meu colega está triste, a partir daí eu tenho que pensar, essa brincadeira não foi tão bem assim, tão bem aceita. E a partir daí a gente conversa com os pais. Geralmente ele pode estar acontecendo um problema em casa e quer trazer essa atenção para a gente. Não quer nem machucar o colega, mas quer extravasar e acaba machucando o outro colega. A gente conversa com os pais, conversa com eles e geralmente traz situações para eles refletirem, tipo, trazer o final. Pode até usar uma peça de teatro e no final vocês vão fazer o final, para ver o que é que eles compreendem. Quando eles sentem na pele essa brincadeira de mau gosto que me desrespeita, como é que eu sinto? Porque às vezes praticar é muito fácil, né? Mas receber é mais difícil. É uma questão mais profunda, né? De realmente se ver praticando. Uma empatia, né? Empatia, verdade. É verdade. Deus, agora a gente queria falar sobre os desafios, né? Uhum. Todo profissional, toda profissão tem um desafio. Qual os grandes desafios que você identifica na sua profissão? Você é uma jovem que começou pela pedagogia, agora está na psicopedagogia, né? Juntando aí, trabalhando multidisciplinarmente com outras profissões. O desafio maior, eu acho que hoje é o pai aceitar o diagnóstico do seu filho. Geralmente ele chega, mas eu já tentei de tudo, eu estou cansado, eu já fiz todos os exames, eu quero meu filho bem, eu quero meu filho saudável. E aí geralmente a gente tem que preparar um pouco esse pai, para a partir daí traçar nossa metodologia. E quando ele aceita, o trabalho fica muito mais significativo, bem mais significativo. A gente fala muito sobre como aprender, né? Sua profissão ajuda as pessoas a aprenderem, a se desenvolverem. Mas o que falar sobre a educação em casa, por exemplo? Você acha que a educação em casa também influencia nesse aprendizado geral de uma pessoa, de um indivíduo? Certamente. Exemplo, muitas vezes o pai chega questionando assim, mas ele não tem prazer de ler algum. Mas em casa, os livros estão ao alcance dessa criança? Pequenas mudanças. Em casa, ele pode pegar algo e pintar, como algo simples, pegar aquele rolo e ele sempre pintar, um rolinho de papel, ele sempre pintar. Em casa, ele tem contato com esses livros, com lápis de fácil acesso, porque às vezes é lá em cima do armário. Ele não desenvolve, às vezes ele nem experimenta para desenvolver. Mas aí o pai quer aquela leitura, mas aí vamos deixar uma mesinha ali do lado, a gente entra nessa orientação dos pais, vamos deixar as coisas mais ao alcance dessa criança? A partir daí a gente vai ver se realmente ele não tem interesse ou realmente ele não teve acesso para, ao menos, experimentar. É o que você falou, né? Da criança ser muito pressionada e às vezes não chega de uma forma natural para ela, né? Aprender. Exatamente. Né? Como é que ela pode aprender, querer ler se não vê um pai lendo em casa, né? Ninguém lê um gibi para ele, ninguém lê uma historinha, né? Não vai sair dele, ele vai buscar exemplos. E não adianta o pai dizer, vai ler e o pai não está lendo. Porque o que ele fala, muitas vezes, mas o exemplo, se tipo antes de dormir ele lê uma historinha, olha que legal, olha essa palavra, olha esse desenho, que lindo. Ele aí vai ajudar no prazer de desenvolver a leitura nessa criança. Mas o filho precisa ver, não só ouvir, vá ler, mas ele precisa ver o pai lendo e tendo prazer naquela atividade. Nosso país é um país que tem problemas sérios com a educação, né? Professores desvalorizados, né? Pedagogos desvalorizados. Quando você pensa em educação, o que é que você pensa para o futuro do nosso país? Uma educação ideal, né? Diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que era uma educação em que seja realmente mais prazeroso para a criança, não aquela coisa cansativa,
que tenha realmente condição, que tenha um ar-condicionado, que às vezes é só isso que falta, que ele esteja alimentado, às vezes é só fome, por isso que ele não está aprendendo. E ali o cognitivo dele está todo excelente, mas aí ele não se alimentou. E a matéria é antes da merenda. Então, fica difícil assim ele aprender, né? Ter mais vontade política para melhorar as condições da nossa educação, né? É verdade. A gente tem grandes exemplos que são as escolas em tempo integral, né? Que realmente é um pensamento bom, um pensamento, mas também tem que ver a qualidade, né? A qualidade. Se eu colocar aquela criança o dia todo na escola, mas sem um direcionamento, também tem que ter o cuidado do que é que vai sair disso aí. Mas se ela tiver um horário ela está estudando, no outro horário ela está no laboratório, fazendo uma robótica, algo prazeroso, que ela olha assim, eu que fiz, eu que construí esse robô, o objetivo é esse, vai ter muitos frutos bons lá na frente. Os projetos educacionais também tem que ter, né, essa atenção maior, né? Essa atenção. Então, lá vocês para ajudar, né? Exatamente. Pra ajudar. E o que é que você pensa mais do seu trabalho? Você acaba fazendo também um trabalho de profissional liberal, né? Atendendo as pessoas, né? Clinicando, indo lá também na parte institucional. Você pensa em atuar em mais áreas? Eu acho que essa da empresa é um grande desafio. Ainda não atuei, mas é algo que uma palestra você já muda a rotina daquela empresa. Uma palestra, uma brincadeira, tornando a equipe mais unida, você já muda, já deixa aquele ambiente que era tenso mais leve, que é a união com recursos humanos e aí deixando aquele ambiente mais leve para acontecer o trabalho mais significativo. E todo mundo aprendendo, né? E aí as coisas andam melhor, né? Aqui em Alagoas, temos muitos profissionais psicopedagogos? Está crescendo muito, que era uma pós assim que você tinha que procurar muito. Eu mesmo procurei 1 ano. Vai abrir, vai formar turma, mas agora está abrindo mais turmas e a procura está sendo maior. Tanto de psicólogos que querem entender um pouco mais da educação. Verdade. E os outros profissionais também, com esses 2 anos de formação, eles realmente atuam de uma forma correta? Geralmente sim. Algumas vezes eles querem entender um pouco mais dessa didática, ou entender um pouco mais desses transtornos e acaba se apaixonando e se aprofundando na área. Outras vezes é mais para agregar mais a formação dele, tipo um químico, um biólogo, mas quer entender mais sobre como é que funciona esse aprendizado. E aí vai melhorando o seu trabalho, né? A sua rotina de trabalho. E a gente vai divulgando também os seus contatos, né? Que você tem o e-mail também, para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, saber mais sobre educação, né? Psicopedagogia, os seus contatos aí, tem o 999711063 e o deusagabriele@gmail.com, para quem quiser entrar em contato, saber mais sobre essa atuação que você faz, né? Que trabalha realmente para que os indivíduos se desenvolvam, né? Cresçam como pessoas, né? Exatamente. A gente, como você falou, tem alguns desses transtornos, né, que são da pessoa mesmo, do indivíduo, são orgânicos, né? Mas tem como melhorar, né? Tem como melhorar. É isso, a gente vai ver a limitação que ele tem e aí vai buscar o que é que ele mais gosta, o que é que ele faz tão bem, que faz um diferencial nele. E ali a gente vai investir, vai esquecer um pouco a limitação, porque normalmente é comum ele vir com a alimentação, eu estou cansado disso, eu estou cansado de não conseguir fazer um cálculo. E a partir daí, vamos para a leitura, vamos fazer um livro, vamos desenvolver um desenho e aí descobrir novos talentos nesse indivíduo. E aí tudo muda, né? Exatamente. Deus, a gente já vai agradecendo sua participação aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, por desenvolver indivíduos, por melhorar a vida das pessoas e fazer todo mundo aprender. Obrigada. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã. Até mais.